Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso mestre amigo de todas as horas, aquele a quem contamos, aquele a quem nos ama e nos cuida. Agradecemos, mestre, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, buscando um pouco mais dos seus ensinamentos, buscando nos melhorar, buscando modificar os lados inferiores que ainda existem em nós. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, pelas vibrações, que possam melhorar, que possamos emitir ondas de paz, de amor, para que o mundo todas as pessoas possam se conscientizar mais da vida e estarem lúcidas para fazerem suas decisões. Permissão pedimos para iniciar o estudo da noite, com muita alegria e amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Quem gostaria de ler? Se ninguém quiser, eu posso ler. Pode começar. Vamos lá então. Espírito dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vastos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. Olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de ampla proporção. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós, rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores do campo da paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tinham sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esquecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas, muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe, o Senhor, que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com uma pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que se preocupar tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça, a saúde. O velho sorriu como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence.
Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e prossegue o coração. Ô Rita, nessa parte aqui que ele fala sobre perturbação, é que ele ainda acha que vai voltar para a vida? Eles não sabem que estão desencarnados. Eles estão achando que estão internados em algum hospital. Entendeu? Entendi. Por isso que ele está perguntando como se ele tivesse encarnado, como um doente que fica muito tempo internado e quer saber. A gente não quer saber, doutor, quando eu vou ter alta? Eles também. Esse capítulo é muito interessante. Vai tratar dessa... Como é essa passagem da morte física, né? Ela não dói, muitos espíritos nem percebem, porque estão tão materializados, presos a coisas do dia a dia, que não percebem. E continuam tendo uma vida no plano espiritual como se estivessem encarnados ainda. Você vê que eles vão servir, grandes botijas de água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa. Igual um doente qualquer, né? Entendi. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro denotado nobre a prumo adiantou-se, exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Olha, parece que está falando como se estivesse de fato aguardando, né? Mas ele está de fato aguardando. Mas como se fosse, né, ele estivesse na carne ainda. Você vê que o tempo e o espaço, a pessoa perde a noção de tempo e espaço. É como nós, quando a gente acorda, às vezes, você dormiu e não sabe nem que dia é hoje, se é segunda, se é terça, você sabe se você tem que ir trabalhar. Quantas vezes a pessoa não acorda no final de semana achando que tem que ir para o trabalho? É verdade. Perdeu completamente a noção de... Não sabe nem onde está, acorda assim, meio assustado. É como se fosse essa perturbação, que você fica assim meio perdido, sabe, se localizar, é a situação desses irmãos. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Meu caro Aristarco, respondeu o administrador, muito calmo. Acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense que no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e os visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem conta à divindade. Nunca pensou nisso? Aristarco pareceu perder. Por momentos a inquietação sorriu francamente, e respondeu: É verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse da casa. Aqui, permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas.
Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo, para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E o seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma, os laços consanguíneos são edificantes, mas, acima deles, vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja às suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras, para ganhar os eternos bens. O infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente. Olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender todos no momento, pois de amanhã serão recebidos para explicações. E, voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação, que menosprezaram, acusando os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja alisar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgaram-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram um posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos no pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória, gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. É muito interessante aqui porque a gente vê que eles estão recebendo um auxílio, mas eles estão aqui num ambiente bem próximo à crosta, né, da Terra. Mas ainda assim é um posto de socorro no meio disso tudo, né? É um posto de socorro. Não é como o nosso lar, porque entre a Terra e nosso lar toma o Rio de Janeiro quase que todo, né? Ele está bem em cima do Rio de Janeiro. Tem vários postos, porque são várias camadas de umbral, né? Então, oi, fala. Eu achei interessante que as monoideias, né? As pessoas que desencarnam, eles desencarnariam nesse estado de loucura, eles acalentavam essas monoideias, né? E sempre com propósito, como ele fala aqui, propósitos inferiores, né? Como longe da caridade, longe do perdão, né? Isso é muito prejudicial. Aí eu lembro, a pessoa com Alzheimer, será que quando desencarna vai desencarnar também nesse processo? Nesse processo. Desencarna nesse processo, né? Desencarna nesse processo, fica um tempo assim, nesse processo, até recuperar.
quem desencarna em estado de loucura também. Não recobra a consciência logo assim que desencarna, não. Tem todo um tratamento para que a pessoa volte ao seu estado natural. E a gente Todos... também... Oi, fala. Não, e a gente também tem que prestar atenção, né? Porque são coisinhas, às vezes mínimas, que nós vamos acalentando e que podem nos levar a ficarmos desse jeito, né? Mas Eu nós também temos, penso sobre isso. todos nós temos ideias centralizadoras na nossa vida. E é isso que facilita muitas vezes a obsessão. Nós somos identificados por conta dessas ideias, porque nós temos um cartão de visita que está em torno de nós, né? A nossa psicosfera. E nesse cartão de visita estão as nossas ideias, o que nós pensamos 24 horas, as nossas preocupações, mas tem coisas que são frutos mesmo, são frutos da nossa preocupação. São ideias que nós trazemos centralizadas, e os espíritos se identificam, por isso que eles se identificam conosco. Todos nós temos. E esses companheiros também, mais até, né? Você vê que a história nunca tem... Por isso que é bom a gente saber os dois lados, né? Alguém conta, por exemplo, se fôssemos nós, que não soubéssemos o processo, não tivéssemos conhecimento do processo, nós iríamos nos apiedar desses companheiros, com certeza. Nós iríamos, olha, mas coitado, está nessa situação, passando por esse sabor, longe da família, preocupado com a herança, os primos querendo roubá-lo, e o outro preocupado com os negócios, aquela coisa toda. E a gente, vendo o processo, vê que a história não é bem assim. Eram espíritos que, na verdade, um queria ser um controlador, né? A outra queria matar o marido. E o companheiro que tinha os primos, na verdade, era ele que queria roubar. E eles, achando que estavam na carne ainda, ficavam acreditando que podiam dissimular, porque nós dissimulamos. A dificuldade do desencarne é esse. Hermínio Miranda dizia isso, que o medo que ele tinha de desencarnar é que no plano espiritual ele seria tal qual é. E nós aqui temos uma máscara. Nós não lemos o pensamento do outro, nós não vemos a psicosfera, nós não identificamos a pessoa. Agora, no plano espiritual, não. Nós vamos nos mostrar tais quais somos, não tem como disfarçar o que nós fizemos. Agora uma dúvida, por que assim, né, aqui não citou isso, mas talvez fale mais pra frente, mas por que ele não fala assim, olha, vocês desencarnaram, vocês não estão mais na Terra? Não, isso é um processo. Você nem na mesa de educação mediúnica, como esclarecedor, você pode fazer isso. Isso acaba não sendo benéfico, né? Não. Você vê que não conversa. E também eles estão totalmente, assim, como se estivesse fora do seu normal, fora de si. Fora da consciência. Então, você vê que eles conversam com os companheiros como se fossem enganados. Sim, eles falam como se tivesse encarnado entrando naquela conversa deles. O doutrinador também tem que fazer isso. A não ser que eles recebam uma intuição. Geralmente, o que a gente faz? A gente não. O que eu faço? Eu vou levando o espírito a ele mesmo ou ela entender a situação do companheiro, para que ele chegue a essa conclusão. Então, a pessoa fala, mas os parentes não me... Só um instantinho, gente. Pronto, já deu o pito. Voltou. O que eu faço? O espírito entender. Eu vou perguntando, mas seus parentes não te reconhecem? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Você se lembra? Você estava enfermo? Estava internado? Aí a gente vai levando o espírito a ter essa consciência. Se a gente vê que ele não tem, a gente não choca, né? Porque são outros irmãos que vão fazer isso. Fala, Luz. Esse aí, Rita, é um umbral, um caso diferente, porque o André Luiz ficou num sofrimento muito grande lá, porque lá era tido como suicida, né?
Aí eles estão o quê? Dementados, tipo, loucos, né? Com aquele Sim. pensamento Em contínuo, perturbação. digamos assim. É. Perturbação. Então, aí já é um umbral que faz um tratamento, digamos assim. É um umbral, né? É um lugar que nós criamos e somos atraídos para lá por conta da nossa vibração. Você vê que esses espíritos estão totalmente materializados. Eles estão na mesma faixa vibratória, então são atraídos para essas zonas, que o umbral nada mais é do que uma zona de expurgo, como tem nos hospitais. É uma zona de expurgo. Todos nós encarnar com uma consciência mais aflorada, outros não percebem, outros continuam sentindo as mazelas da doença. Que doença se a gente não tem mais corpo físico? A sensação da doença, a sensação da enfermidade. Eles se apresentam assim na mesa de educação mediúnica. Então, o companheiro fala ali com eles como se tivesse, como um médico falaria com pessoas naquela condição. Quem já conversou com pessoas que estão com mania de perseguição ou estão fora da realidade, por mais que você fale, você não consegue convencer aquela pessoa que ela vive numa realidade própria. Aí você acaba até embarcando, levando aquela pessoa para fazer o que você gostaria que ela fizesse. Porque, às vezes tem situações que você precisa orientar. Quem conversa com uma pessoa com Alzheimer sabe disso. Quem tem uma pessoa, ela perde completamente a consciência da realidade com a progressão da doença, né? Se lembra do passado e vai esquecendo o presente, né? A memória mais recente. Aí a pessoa não se reconhece no espelho, tem saudade da casa que ela vivia, não reconhece a casa. Ela está numa realidade, mas ela está materialmente ela está numa realidade, mas mentalmente ela está vivendo em outra, completamente diferente. Tem que cobrir os espelhos, ela não se reconhece nas fotos, não reconhece os filhos, acha às vezes que tem 15 anos, já está com 70 e começa a ter atitudes de uma adolescente. Como é que você explica? Não existe aquela casa. Quantos deles não fogem para ir atrás da casa que moravam, porque não se reconhecem ali? Então é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não chocar esses irmãos. Você vê que ele foi cercando o companheiro de carinho, explicando, levando eles. Você vê que ele vai levando a pessoa e meditando. Ele diz para a irmã, fala dos laços de família. Para o senhor dos escravos, ele fala que ninguém é dono de nada, que nós deixamos tudo aqui. Para o outro também, dos primos, ele também vai falando. Ele vai levando o espírito a uma consciência do fato. Assim. Muito interessante, é bom para quem está em reunião de doutrinação, ver como esses irmãos, esses orientadores agem em tais situações, até para a gente também se apoiar neles, na forma de agir, na forma de conversar. Nem tudo pode ser falado. Ok? Vamos continuar? Tá ok. Terminou? Não, ainda não. Podemos vamos. continuar mais um pouquinho. Vamos lá. 22. Os que dormem. Seguimos. Ai, Lúcia, você pode desligar seu microfone, por favor? Ah, tá. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de alvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas e singulares. É tudo muito grande, né? Eles falam é grande, arborizado. É. E a gente vai ver a quantidade de irmãos que vão estar esses que dormem. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Calma aí rapidinho que eu vou dar uns...
Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e, então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos espantavam-se-lhes os olhos, aparentemente vitrificados, ao extremo pavor e ao doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimas, pareciam dormir num sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou ao Aniceto, em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma vez. Só à vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Aqui eu queria dar uma parada. Uhum. Porque o que me chamou a atenção? Você vê que na espiritualidade também a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Porque para trabalhar lá mais do que aqui, é necessário, como ele diz aqui, um adestramento, não vai bastar só a boa vontade. Com certeza, irmãos teriam com boa vontade de sobra, mas isso não basta, precisa ser adestrado para esses serviços espirituais. Você vê, são 2.000, mais ou menos, né? Com 80 trabalhadores, cada um com 5. E o restante não vão ficar sem cuidados. Mas, como falta trabalhadores, né? Então, a gente vê que lá também precisa de trabalhadores. A seara continua grande. Se aqui nós temos dificuldade, lá também. Porque a impressão que dá é que lá não teríamos, né? Essa dificuldade. E se tem também. Boa noite para todos. A senhora diria, dona Rita, que é mais uma questão moral e ética nossa, de não ter esse preparo moral, do que especialização? Me parece que não precisa ter muita especialização, né? Precisa ter uma moral mais ou menos, vamos dizer assim, equilibrada, né? E boa vontade, né? Não vou falar moral, né? Porque moral é... Eu tinha um professor de geografia que dizia moral e porcaria, tudo é questão de geografia. Mas é a questão, por exemplo, vamos voltar para o capítulo anterior. Vamos nos colocar naquela situação de conversa com aqueles irmãos. Como nós não somos adestrados nessa área, nós nos deixaríamos levar. Aí ficaríamos conversando com o irmão assim, é mesmo, né? Você tem toda a razão, você precisando desse auxílio, precisando retornar para suas atividades, a senhora preocupada com as suas filhas e retida aqui, seu marido podendo abusar dos bens, aquela coisa toda, porque nós não temos adestramento. Então, é necessário o adestramento. E a boa vontade também, porque são trabalhos específicos, é diferente aqui do nosso. A gente se oferece para trabalhar, por exemplo, na evangelização. Basta só a boa vontade? De certa forma, sim. Mas se a pessoa fosse adestrada, se ela tivesse conhecimento do que é evangelização, fica muito mais fácil. No passe, qualquer serviço precisa da boa vontade? Sim, mas eu preciso conhecer o que eu estou fazendo. A Joana tem uma página que ela fala dos 3 pilares, se eu não me engano. Mas eu não me lembro mais das palavras que ela usa. Na época, as pessoas ficaram assim, não entenderam muito bem. Que ela diz o seguinte, a boa vontade é o início, mas precisa ter a capacitação para que a gente faça um trabalho bem feito. Então, essa questão é muito maior do que nós imaginamos, né? Eu trouxe só para a gente perceber que lá também faltam trabalhadores. E lá, por exemplo,
no passe, André Luiz vai dizer no Missionários da Luz que há requisitos no passe que para o trabalhador espiritual é imprescindível, ele não pode deixar de ter. E para o trabalhador encarnado, seria bom que tivesse, facilitaria muito mais o trabalho. Então, lá, você precisa ter esses pré-requisitos. Aqui, seria bom que nós tivéssemos, é diferente. Eu espero Oi, ter boa noite. respondido. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, Rita, é como um médico. O médico não entra na cirurgia sem preparação. Os preparo, né? Qualquer profissão que nós fazemos, tem a profissão, nós se formamos para ela. Então, nós também temos a obrigação e dever de fazer todo o nosso preparo para trabalhar na evangelização, na sala de passo, e se instruir na próprio evangelho, em todos esses tipos. Toda essa básica doutrina espírita oferece para nós ser doador de tempos, né, disponível para se doar na casa espírita, mas precisamos de nós se evangelizar e cuidar de estudar, fazer esse preparatório, para sair no trabalho melhor, né, porque a obra é do Senhor, mas a gente está aqui como voluntário, e nós temos que se preparar, né, para ser voluntário na obra do Senhor, com amor, com caridade, com fraternidade a todos, né. É porque tem tarefas que a boa vontade é suficiente. E tem tarefas que há necessidade de uma certa capacitação. Vou dizer uma: o atendimento fraterno. O atendimento fraterno parece uma coisa boba, que é só conversar. Mas não é. É seríssimo. Porque você vai mexer com emoções, com sentimentos, com problemáticas, com preconceito que nós trazemos e todos nós os temos. Então, às vezes, vão chegar pessoas que vão mexer com a nossa sensibilidade. Então, não basta só a boa vontade, a gente precisa saber como fazer, que não pode haver vínculo emocional, que eu não posso me envolver com aquele companheiro ou companheira, que eu não posso fazer juízo de valores, que eu tenho que ouvir e encaminhar. Parece uma coisa simples, mas não é, porque eu estou lidando com pessoas. Sim. E eu tenho que falar de acordo com o que diz o Evangelho, a doutrina espírita. Eu não posso botar o que eu acho. Sim, sim. Dar conselhos para a pessoa ali. Não é um lugar de conselhos. Não. Até porque nós não, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Então, parece um trabalho bobinho, parece uma coisa simples, mas não é. É uma coisa. A pessoa precisa se capacitar. A parte de atendimento fraterno é sigilosa mesmo, tem que ter um bom preparo. Sigilosa, muito sigilosa. Porque você não pode atender sozinho, você tem que atender com outra pessoa, porque a gente não sabe se o outro é uma pessoa que está passando um processo obsessivo. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa interpreta outra, vê com outro olhar. Parece simples, mas não é. Então é necessário que a pessoa se capacite. Um doutrinador ou eles chamam agora me fugiu a palavra. Quem lembra, gente? Não é mais doutrinador. Não é facilitador, não, tem outro nome. Bom, vou deixar doutrinador mesmo. É bom que ele leia vários livros, que ele leia muito o Evangelho, que ele leia, não, que ele estude o Evangelho, que ele viva o Evangelho, que ele, por exemplo, nas obras do André, perceba como é que os orientadores conversam com situações delicadas. A obra do André traz muito isso, essa questão, como os espíritos abordam, principalmente aqueles companheiros mais dementados, mais enraivecidos. Precisa toda uma logística, vamos dizer assim, para você penetrar no emocional daquele companheiro. Então, não é só falar. Falar, até papagaio fala, né? Até papagaio fala. Então, a gente precisa ter todo um cuidado. Com certeza. Tem que fechar o coisa que tá dando o microfone. Mais alguém quer falar? Então, vamos continuar.
Mas a gente tem que tomar, não sei se tempo perdido, né? Porque tudo é aprendizagem. Tudo é aprendizagem. Porque o que parece um tempo perdido porque, quer dizer, eu diminuo a marcha da minha evolução, mas não quer dizer que eu não estou evoluindo também. Porque eles vão acordar. Jesus diz: desperta tu que dormes. Muitos encarnados estão dormindo também. Sim. Estão em sono profundo da consciência. Alguns por conta da religião. Outros, porque nesse caso aqui, outros porque acreditaram no nada depois da morte, do desencarne. E outros para fugir da consciência mesmo, da realidade. Eu nego. É como um avestruz, né, que enfia a cabeça no buraco, achando que está... A criança não brinca assim, ela tapa o rosto, acha que ficou invisível. No caso, eles também. Então, há irmãos que, por exemplo, no caso do autismo, em alguns casos é fuga também. Eles não querem enfrentar a realidade da encarnação, do que teriam que vivenciar, e se embotam. É como a criança que diz assim: eu não quero mais brincar, acabou a brincadeira, e se fecha. Eles também, alguns casos, não são todos, não. A pessoa não, o espírito não quer, mas vai chegar um momento que ele vai ter que enfrentar. Não é assim conosco também? Às vezes a gente foge de uma situação, de um problema. Há pessoas que acham que, por não fazer exame, identificar a doença, estão enfermos, elas não fazem o exame para não saber que estão enfermos, que a doença vai desaparecer. Acreditam piamente nisso, assim. Eu ignoro, desaparece. Não é verdade. Eu conheço pessoas assim. Sim, e são muitas. Então, nós estamos em várias faixas evolutivas. Mas hoje é dia, hein? Peraí. Mas no caso deles, vai acontecer como os dementados, porque aqueles dementados que nós vimos anteriormente, eles também passaram por esse processo de sono, de inconsciência. Aos poucos, vão despertando e vão recobrando a memória, também de forma bem lenta. E lembrando da última encarnação, né? Lívia, acho que a gente pode sair, né? Tá bom, vou abrir a outra. Tá.